Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e estou aqui hoje para apresentar para vocês o terceiro episódio do nosso podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Hoje a gente vai ter como convidado o professor Dr. Marcos Maia, professor do Departamento de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Marcos Maia vai discutir com a gente sobre alguns aspectos que envolvem a leitura e o processamento dessa leitura no nosso cérebro e a sua implicação para o ensino de línguas. A gente agradece bastante o aceite do convite do professor Marcos Maia e a gente agradece também as petianas, as alunas que irão conduzir a discussão e a entrevista, as alunas Mayra Schneider e Laís Honório. Antes de a gente ir para a entrevista com o professor Marcos Maia, a gente pede a vocês que dê o like, compartilhe e se inscrevam no canal. Como a gente sempre reforça aqui, isso vai ser muito importante para que a gente continue fazendo divulgação científica da área de letras aqui no YouTube para todo o Brasil. É isso, pessoal. Até a próxima. Eu vou apresentar um pouco o professor para vocês, né? Ler um pouco de tudo que ele faz. O professor Marcos Maia, ele é doutor em Linguística pela University of Southern California e o pós-doutorado na área de processamento da linguagem como pesquisador visitante na City University of New York. Atualmente, ele é professor titular de Linguística do Departamento da Linguística e do Programa de Pós-Graduação, também em Linguística, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também fundou e coordena o Laboratório de Psicolinguística Experimental, que é o APEX, um grupo de pesquisa da UFRJ que surgiu em 2001. O professor Marcos Maia também é membro fundador da Rede Nacional de Ciência para a Educação e atua nas áreas de psicolinguística, teoria da análise linguística e línguas indígenas. Para começar, o senhor poderia nos dar um panorama do seu projeto atual acerca da psicolinguística no ensino de línguas? Por exemplo, o que é psicolinguística? Como você percebeu que poderia contribuir para o ensino de línguas? E qual a importância desse tópico? Ok, obrigado aí a vocês, ao Marcelo pela indicação, né? Sempre é um prazer falar com o pessoal, com estudantes e com outros professores sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo já há 2 décadas, né, na área de psicolinguística. Então, psicolinguística, uma definição simples seria que é o estudo da relação entre a linguagem e a mente. Ou seja, se tem um lugar onde a linguagem está, é na mente humana, né? Claro que a gente tenta fazer gramáticas, dicionários, reunir corpora, né? Mas essas são tentativas de modelar a linguagem na nossa mente, né? O estudo da linguagem enquanto processo cognitivo é antigo, mas ele se organizou melhor na metade do século XX, num momento chamado de Revolução Cognitivista, um momento importante na história do pensamento no Ocidente, né? Em que se questionou um paradigma vigente na primeira metade do século XX. Então, aí tem um divisor de águas. Primeira metade do século XX predominava na psicologia o chamado comportamentalismo, o behaviorismo, né? E na linguística, na antropologia, você tinha o estruturalismo, né? E na metade do século XX ocorreu um momento em que costuma se chamar de verdadeira revolução, aquele paradigma de ciência que dominou durante décadas passa a ser muito questionado,
passa a não satisfazer mais os cientistas nas diferentes áreas do conhecimento, né? Então, há um momento que é sempre citado, que é uma resenha que o Noam Chomsky escreveu, questionando profundamente um livro escrito pelo psicólogo Burrus Frederick Skinner, que tinha, depois de muitas décadas de trabalho pesquisando comportamento animal, né, ele achou que já estava com suficiente massa crítica de conhecimento para poder oferecer uma explicação para o comportamento verbal superior, né, que seria a linguagem. Então, ele escreveu um livro chamado Verbal Behavior, que é o comportamento verbal. Teria sido assim a sua obra culminante, né? Entretanto, um jovem linguista, nesse momento, o Noam Chomsky, escreveu uma resenha crítica. Assim, quando sai um livro, a gente escreve, analisa, resume e também oferece comentários críticos, né? E essa resenha que se chamou On Verbal Behavior, quer dizer, sobre o livro Comportamento Verbal e sobre essa noção de comportamento verbal. E o Chomsky desmonta esse livro, mostra que as teses behavioristas de que a gente aprende por estímulo e resposta, né, não servem para explicar a linguagem humana, né? Então, ele mostra que nós somos muito mais criativos, nós geramos frases que nunca ouvimos antes e que há dependências nessas frases de longa distância que não são explicadas facilmente por um modelo do tipo estímulo-resposta, né? E isso, então, abre a gota d'água, né? E vários cientistas, então, passam a se reunir. Porque, do ponto de vista do behaviorismo, achava-se que ou a mente era tábula rasa, quer dizer, uma folha de papel em branco, né? E tudo vem da experiência, ou achava-se, tudo bem, pode ser que tenha alguma coisa aí, mas é inacessível. Então, é a imagem de que a mente seria uma caixa preta. Então, a gente tem que ver o estímulo aqui fora e a resposta que eu mando também para fora, determinada por esse estímulo, né? Há vários tipos de behaviorismo, eu estou simplificando um pouco, mas, de qualquer maneira, essa noção de estímulo-resposta, que considerava ou a mente folha de papel em branco, tábula rasa, né? Ou caixa preta inacessível, não era mais satisfatória. Até porque, nessa época, na metade do século XX, os primeiros cientistas da computação, na época chamava-se inteligência artificial, né, estavam começando a pensar e a tentar os primeiros computadores, né, e o computador justamente não quer, você não pode, essa ciência do processamento da informação que resultou hoje aí nessa revolução computacional não seria possível se não houvesse, de alguma maneira, a gente saber o que acontece entre o estímulo e a resposta. Quando você aperta um botão, você recebe uma resposta do computador, né? Mas alguma coisa se passa ali, que é justamente um processamento. Então, esses cientistas se reuniram em uma série de reuniões nos Estados Unidos, foram financiados pela Sloan Foundation e outras fundações de ciência, e criaram-se aí ciências novas nesse momento muito fértil das ciências cognitivas. Porque tinha psicologia, tinha linguística, aí surgiu a psicolinguística, né? Tinha linguística e antropologia, temos agora a linguística antropológica, a linguística computacional, a conversa dos cientistas de informação com os linguistas, né? E também a linguística educacional, a conversa entre linguistas e educadores. Então, é um momento muito fértil, esse momento da Revolução Cognitivista na metade do século XX, anos de 1950, né?
E aí, a partir daí, o Chomsky propõe a grande proposta na linguística, né, principalmente na nascente chamada linguística gerativa. A psicolinguística começa a trabalhar tentando descobrir a realidade psicológica da gramática gerativa. Então, a proposta fundamental é de que a linguagem é uma cognição, é um processo mental. E quando os estruturalistas estudavam apenas a língua aqui fora, que o Chomsky chama de língua né? Língua externa. Então faziam corpos, dados, analisavam, retalhavam os dadinhos. E uma série de técnicas surgiu daí, né? Que são importantes. A gente aprendeu muito com a metodologia de análise de dados de corpora com os estruturalistas, né? Mas o Chomsky propôs que isso não era suficiente, que a gente quer saber a linguagem enquanto processo. E isso vai dar origem, nesse momento, tanto à linguística gerativa, a teoria linguística gerativa, quanto à psicolinguística. Até porque, desde o início, o Chomsky sempre disse que a linguística é parte da psicologia. Porque, enfim, aonde está a linguagem, o dicionário é uma tentativa de estabelecer o léxico mental. Geralmente, os dicionários não conseguem, né, porque o nosso conhecimento lexical é muito maior. Nós estamos criando palavras o tempo inteiro, estamos inovando os sentidos. Então, a psicolinguística ela vai estudar esses processos, né, de compreensão, de produção, de aquisição e de perda da linguagem. Então, é uma disciplina bastante ampla, há muitas teorias para tentar explicar esses processos, né? E, então, portanto, a psicolinguística tem muitas subáreas, muitas especialidades, né? Então, você tem a aquisição da linguagem, você tem os estudos de produção da linguagem, de compreensão da linguagem, você pode estudar como se dão os processos psicolinguísticos de leitura, na alfabetização, na perda da linguagem, né? O que acontece, enfim, essa é a psicolinguística. Eu me interessei desde cedo, na verdade, comecei na linguística, no estudo de línguas indígenas, que continua até hoje, né? Mas desde cedo eu comecei a estudar os universais da linguagem, a tipologia de estruturas gramaticais de línguas indígenas. Foi a minha primeira dissertação de mestrado, foi sobre uma língua javaé, né? E a gente tenta estudar as ordens de palavras, porque você tem várias possibilidades. E aí eu, com base nesse estudo, eu acabei chegando a textos que propunham generalizações de fundo de processamento, de acesso, de dificuldade de compreensão de certas ordens de constituintes em relação a outras, né? Eu me interessei por esse estudo de psicolinguística e fiz um doutorado sobre teoria gramatical e também abriu ali um laboratório, você falou aí, na Universidade do Sul da Califórnia, né? E esse laboratório novo de psicolinguística, eu disse, olha, isso é algo interessante, que tem pouco no Brasil, né? Então acho que pode ser uma contribuição que eu virei a fazer, e então me interessei e estudar psicolinguística, e quando eu voltei, eu criamos esse laboratório, que nós temos aí, está fazendo já 21 anos, e então, que é o Laboratório Psicolinguístico Experimental, LAPEX, quer dizer, de registro no CNPq, mas de fato o LAPEX já na segunda metade dos anos 90 a gente já estava trabalhando, fazendo experimentos psicolinguísticos e tudo, né? Bem, então, só concluindo essa primeira pergunta, no ano de 2013 e 2014, nós nos organizamos na UFRJ e fundamos, junto com o professor Roberto Lente, que é um neurocientista da UFRJ, um médico,
e eles nos convidaram para a reunião de fundação da chamada Rede Nacional de Ciência para a Educação, onde vários professores e pesquisadores de todas as áreas, desde biofísica, química, física, neurociência, linguística, que estivessem interessados em fazer propostas de interesse educacional, se reuniram. No início eram 30 pessoas, né? Agora já estamos em cerca de 200 professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação de todo o Brasil, porque nessa reunião eu me lembro que teve um professor, um físico importante, que ele mencionou o seguinte: olha, nós temos no Brasil uma pesquisa e pós-graduação de ótima qualidade, né? Você fala numa área do conhecimento no mundo e você sempre vai encontrar brasileiros, né? Então, você, por exemplo, no projeto Genoma Humano, que na virada do milênio, né? Do século XXI, mapeou o cromossomo humano, né, todos os genes, inclusive identificando um gene responsável pela linguagem, que só tem no Homo sapiens, não tem em outros primatas, que é o chamado FOXP2. Né? Então, nesse grande projeto internacional, tinha laboratórios brasileiros, pesquisadores de várias universidades públicas no Brasil, né, que participam desse grande empreendimento científico mundial. E assim em várias áreas, robótica, e não deixa de ser também em linguística, em psicolinguística, em outras áreas, nós temos pesquisa de ponta, digamos assim, de boa qualidade no Brasil. Entretanto, aí esse professor que lembrava isso, ele disse assim: entretanto, eu chego na minha casa e vejo os materiais didáticos, o que a minha filha está estudando no colégio, no ensino fundamental, mesmo no ensino médio, e eu vejo que é muito ruim, muito ruim. Então, tem um hiato muito grande aí entre a competência de pesquisa, de pós-graduação no Brasil e o que está se fazendo nas escolas, o que está se fazendo na educação básica. Como, aliás, é demonstrado pelos exames comparativos internacionais. Não sei se vocês ouviram falar do teste de PISA. Estão a falar? Já. Isso, o teste de PISA, ele compara alunos que terminaram o ensino médio, né, em dezenas e dezenas de países. Agora mesmo, no fim do ano passado, saiu o resultado do último teste de PISA. E aí operações matemáticas, raciocínio lógico e leitura. Há um teste no PISA, há uma testagem de leitura. E aí, então, eles fazem um ordenamento, uma classificação comparativa internacional, e o Brasil está sempre ruim, está sempre na parte final dessa... Por que isso? Se a pessoa ficar 11 anos, 12 anos, desde o primeiro ano do fundamental, que agora é a alfabetização, né, até o último ano do ensino médio, esses anos todos, e quando ele sai dali, ele não sabe fazer operações, ele não sabe ter um raciocínio lógico bem desenvolvido, ele não é capaz de ler. Você vê nesse último teste de PISA, você encontra que apenas 1/3 dos alunos brasileiros atinge o nível mínimo de competência leitora do PISA. E no nível máximo, que se chama literacia plena, né, capacidade de fazer inferências, uma leitura no nível superior, só 2% dos alunos brasileiros atingem. E tem outras estatísticas aí que vocês devem estar familiarizados também, né? Mostra que, por exemplo, o INAF, que é um órgão sério, fez um estudo nacional mostrando que 40% dos alunos que chegam às universidades são analfabetos funcionais. 40%, quer dizer, eles sabem decodificar as letras, mas eles não são capazes, de fato, de interpretar plenamente o que leem, né? Então, ou mesmo de escrever, né?
Às vezes não consegue. Às vezes a gente ensina a pessoa a escrever no mestrado, infelizmente. As pessoas não têm noção do que é, de fato, escrever com clareza, com concisão, com precisão, né? E muito menos com criatividade. Então, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que não está funcionando na educação básica brasileira, né? Então, isso preocupou os pesquisadores das várias áreas, e aí nós fundamos a Rede Nacional de Ciência para a Educação em 2014. Então, isso já tem 6 anos, né? E desde então eu abri esse projeto, que é o meu projeto atual, foi contemplado até agora em janeiro no programa de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Eu até achei que na situação que a gente estava, talvez ele nem fosse aprovado, mas é um projeto que procura pensar a psicolinguística educacional. Então, esse é o projeto que eu tenho hoje desenvolvendo. Eu trabalho com outras áreas também, na psicolinguística, né? Já trabalhei com distúrbios, mas hoje, digamos assim, que o meu projeto principal, de fato, é a psicolinguística da leitura, tentando estudar por que na escola as crianças não desenvolvem a chamada literacia, né? Plena, e de que maneira a gente pode oferecer sugestões para desenvolver a competência leitora e a competência gramatical no ensino de português, né? Então, isso também tem relevo para o ensino de línguas adicionais, né? De segunda língua, também trabalhamos um pouco nessa área, mas principalmente o foco é a leitura, o desenvolvimento da capacidade de ler plenamente. É o foco fundamental da minha pesquisa hoje. Acho que eu respondi sua pergunta 1. Certo. Então, dentro dessa perspectiva de ensino e tudo mais que o senhor falou, como nós podemos estabelecer relação entre a gramática e a leitura no ensino de língua portuguesa? É uma boa pergunta. Bom, a gente, em psicolinguística, a gente, como eu te falei na primeira resposta, né, a gente pensa a gramática como um construto mental, né? Não como a gramática ali, com normas. E eu acho que essa já é uma questão, porque muitas escolas, no ensino básico, né, veem a gramática como um livro com regras que a gente tem que decorar para poder passar num concurso. Não sei nem para que é, mas isso daí, de alguma maneira, ficou muito arraigado na tradição educacional no Brasil, né? De que, na verdade, é uma visão até behaviorista, se você pensar bem, né? Porque é como se a gente não saiba e aquilo a gente tem que aprender de fora para dentro, memorizar regras, e regras que muitas vezes nem são a língua que de fato nós utilizamos, né? Então, essa visão muito arraigada na tradição escolar brasileira, né? Tem essa concepção de gramática, digamos assim, normativa, né? E na linguística, principalmente na linguística gerativa, que é também onde eu me filio na linguística, né? A linguística chomskiana, nós temos a noção de gramática como uma capacidade mental, né? Todos os seres humanos têm, todos os homens têm, e que nos permite gerar um número infinito de frases. Então, como a psicolinguística tem hoje umas ferramentas, métodos que permitem a gente estudar os processos que nós estamos desenvolvendo aqui nesse momento, em que eu estou produzindo frases e você está computando, acompanhando, processando e compreendendo essas frases, né? Então, a psicolinguística tem uma contribuição importante, porque a gente está estudando o uso da gramática em ação. No momento em que estamos usando a gramática,
eu para produzir frases e você, nesse momento, para entender essas frases. Se você não tem a gramática internalizada de uma língua, e a gramática de uma língua específica, ela é fundamentada em princípios da gramática universal, que seriam o denominador comum de todas as línguas, que as línguas não são como água e azeite, elas se misturam, né? Então, todas as línguas, segundo a teoria chomskyana, partem dos mesmos princípios da gramática universal. E é por isso que as crianças adquirem tão rapidamente, né, uma língua, porque ela já vem de fábrica com princípios, princípio do núcleo, princípios de movimento. Nada disso surpreende a criança, porque ela tem uma infraestrutura de gramática universal. Por isso que ela consegue dar conta daqueles estímulos fragmentários que ela ouve e organizar e ser capaz de um comportamento tão complexo quanto é falar e entender uma língua, né? Então, os estudos da gramática, em grande parte, são processos microestruturais que se medem em milésimos de segundo. Por exemplo, essas frases que eu estou pronunciando aqui, você está tendo que fazer uma análise gramatical para poder entender. Você está fazendo árvores estruturais na sua cabeça, quem é o sujeito, quem é o predicado, né? E está tentando também relacionar essas estruturas com outras estruturas anteriores, com o seu próprio conhecimento, com as suas leituras, com seus estudos na faculdade, com sua experiência de mundo. Então, isso é um processo complexo de vários níveis. E o conhecimento gramatical é fundamental para você poder fazer essas análises e chegar a extrair a compreensão, né? E o que a gente oferece hoje na psicolinguística é justamente ferramentas que podem nos permitir analisar a linguagem. Por exemplo, na hora que você está lendo uma frase, ou mesmo a língua oral, eu posso tentar saber o que você está fazendo na sua mente e no seu cérebro, que tem a psicolinguística e a neurociência da linguagem também, né? Que ondas cerebrais estão se formando, que áreas estão mais ativas, né? E hoje essa tecnologia é possível. Nós vivemos hoje uma revolução na tecnologia, né? E então, porque, veja bem, quais são os métodos tradicionais de estudar a leitura? O famoso teste de interpretação de texto. Te dou um texto para ler, depois peço para você responder perguntas. Só que na hora que você vai responder as perguntas, você já processou o texto. Entendeu? Então, a gente chama que o questionário da interpretação é um método offline. O método offline é um método que acessa um conhecimento posterior ao processamento. Eu quero saber o que está acontecendo agora, nesse momento em que você está ouvindo ou que você está lendo, na hora da leitura. E isso antes não era possível, mas hoje é plenamente possível. Nós temos instrumentos como rastreador ocular e até outros testes mais simples, como a leitura automonitorada, que permitem, nos dão indicações sobre o processamento da linguagem online, na hora que ele está acontecendo. E isso é muito importante, porque a gente pode ver os processos de computação gramatical na hora em que eles acontecem, e não só a partir de questões posteriores, que a gente chama de ferramentas offline. Tem o seu valor, a interpretação, mas é preciso hoje que a gente, já que a gente tem essas ferramentas, que a gente possa utilizar esses instrumentos, né? E a tradição não é essa. Você hoje vê que na linguística educacional você tem muito mais trabalhos, por exemplo, sobre gêneros textuais,
Tudo isso é importante, sim, mas eu acredito numa proposta feita pela professora Heloísa Pilate, da UNB, que ela chama proposta congregadora. Vamos nos juntar, vamos congregar esforços, né, em todas as subáreas da linguística para tentarmos fazer avançar e sairmos dessa situação. Eu falei há pouco do Brasil ser um dos piores, produzir nas escolas brasileiras piores leitores do mundo, pessoas que não raciocinam bem, que não sabem fazer operações matemáticas, que não atingem até a cidadania plena, né? Então, nós pensamos isso. Hoje estamos pensando em fazer propostas que permitam que os estudos gramaticais e os estudos de processamento da gramática possam oferecer também propostas para o ensino, para a educação básica. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Fazendo uma síntese do que o senhor falou, você falou bastante do PISA, como o Brasil está nessa situação defasada com relação aos outros países, não só por causa, mas também por causa do ensino da gramática tradicional, essa perspectiva mais tradicionalista, digamos assim. E o senhor falou que o caminho talvez fosse a percepção da gramática internalizada, que o falante já tem, assim, na cabeça, dos processos mentais. E todas essas contribuições que o senhor espera, e eu acho que já está fazendo, mas você poderia detalhar mais metodologicamente como o senhor pretende capturar o processamento da leitura? Você mencionou o rastreamento ocular. Rastreamento ocular, exatamente. Sim, essa é uma das técnicas que a gente usa no LAPEX, né, que é o Laboratório Psicolinguístico Experimental. Aliás, o LAPEX foi pioneiro no Brasil na técnica de rastreamento ocular, em linguística, né, porque ela é usada também em outras áreas, como até na área de marketing, né. A pessoa pede para você usar um óculos que está registrando onde seu olho está e você ir fazer compras no supermercado, e aí a gente vê o que marca, que logotipo, que faixa da prateleira do supermercado atrai mais os olhos dos consumidores. Então, obviamente, tem esse uso. Quando eu trouxe um primeiro eye tracker para o Brasil, no ano de 2004, então já temos aí 15 anos, um dos fabricantes disse, olha, eu já vendi para o Brasil, professor, também, o senhor não é o primeiro, não. Aí eu disse, lá em Boston. Aí eu disse, então quem é? Me diz quem, porque aí a gente pode trocar, né, informações lá no Brasil e tal. Mas não é da universidade, não, é de agência de publicidade lá de São Paulo. Depois eu até vim a conhecer esse povo também. Mas, então, esse trabalho, ele tem um potencial muito grande, de fato, porque permite você saber onde você está olhando exatamente, quanto tempo você fixa e quando você move aquela fixação progressiva e regressivamente. Quando alguma coisa te interessa, você volta o olho na frase. E então, esse processo nós estamos usando, nós publicamos um primeiro trabalho de processamento morfológico, quando a pessoa lê palavras, como é que você faz? Você computa o prefixo, o sufixo, a raiz, né? Nós publicamos, eu fiz junto com a professora Miriam Lemley, que faleceu recentemente, é uma teórica da gramática importante no Brasil, e a professora Aniela também, que ela é uma neurocientista. Nós fizemos esse primeiro trabalho de rastreamento ocular em 2007, então já tem 13 anos. Mas nós fazemos, como eu disse na primeira pergunta, pesquisa básica, mas desde 2014 a gente começou a se preocupar com a pesquisa educacional na leitura. E então nós fizemos um projeto de 2 anos, que foi o projeto, ele foi publicado nesse livro aqui, é um livro que se chama, aqui você está vendo o rastreamento ocular, está vendo? Na leitura da frase, não sei se você consegue ver aí. Acho que embaixo tem um mapa de calor que mostra que área.
se chama Psicolinguística e Metacognição na Escola. Esse livro saiu em dezembro. Até o Marcelo Cibaldo estava lá no ENELP, que é o Encontro Nacional de Ensino de Língua Portuguesa, né? ENELP. Então, ele foi lançado lá no ENELP em dezembro, e ele reporta um projeto de 2 anos que nós fizemos num colégio público aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com 8º e 9º ano, quer dizer, nós acompanhamos uma turma de 8º ano, 2 turmas, que depois, no 2º ano, eles passaram para o 9º ano, e nós continuamos a acompanhar, né? E o projeto, a gente usa o método científico. A Rede Nacional de Ciência e Educação propõe que a gente faça estudos e recomendações para a educação com base em evidências. Evidências. Não é assim, porque eu acho que é melhor, como agora a gente viu, acabou de sair a iniciação científica, esse desgoverno atual coloca aí que não tem mais bolsa para dar para a área de ciências humanas, só tem para a área de interesse tecnológico, biomédico, quer dizer, isso da onde tirar? Isso não pode ser baseado em evidências, então muita coisa na educação no Brasil é tirada assim, do chapéu porque alguém acha alguma coisa. É como se fosse separado, assim, as humanas das outras ciências, com uma menor, vamos dizer assim, né? Pois é, exatamente. Então, nós tentamos basear em evidências. Então, no primeiro semestre do projeto, nós fizemos pesquisa de leitura de períodos. Tem uma outra proposta que a gente faz nesse livro, é de que a leitura de períodos, o período é a unidade fundamental. O que é o período? Começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Ali você pode ter períodos compostos, subordinação e coordenação, né? Então, se a pessoa lê bem o período, se a gente desenvolve uma competência leitora de períodos, isso já vai ser mais do que meio de caminho andado para a pessoa ler bem os parágrafos, os textos e todos os gêneros textuais necessários aí. E a gente estudou usando rastreamento ocular e usando outras metodologias. Era um grupo grande de professores, professores que testaram usando leitura automonitorada. Teve testes também com base em eletroencefalografia, com potenciais linguísticos evocados, e nós fizemos testes de leitura e rastreamos a leitura. Se vocês quiserem, nós fizemos um videozinho desse projeto, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, pode divulgar aí também, né? Eu mando. Logo em seguida, terminar aqui, eu mando para vocês esse vídeo que conta a história do projeto, resumidamente, em 6, 7 minutos, né? Mas depois da gente testar, nós fizemos assim, eram 2 turmas de 8º ano do Ensino Fundamental 2 no colégio. Nós testamos as 2 turmas, cerca de 60 alunos. Depois, no 2º e 3º semestre, nós desenvolvemos oficinas com base naquilo que a gente aprendeu com essas testagens, como eles estão lendo, nós desenvolvemos oficinas com uma das turmas. A outra turma continuou as suas aulas normais do colégio, mas uma dessas turmas, além das aulas normais, nós fazíamos todas as quartas-feiras, num horário que era vago deles, nós fazíamos oficinas, isso durante um ano inteiro, 2 semestres. E que oficinas eram essas? Oficinas do período, oficinas que trabalhavam o ponto de vista do período, a pessoa ser capaz, o bom leitor ele tem que levar para casa alguma coisa daquilo que ele lê. E, às vezes, nós tínhamos descoberto, no primeiro semestre, quando nós pesquisamos, né, que muitos leitores eles começam a ler e e desengaja. Isso ficava muito claro no padrão de escaneamento visual do rastreamento ocular, do eye tracking, né?
E hoje nós continuamos a pesquisar por que ele para. Será que ele para dependendo da palavra ou da estrutura, certas estruturas sintáticas mais complexas? Nós estamos tudo estudando, continuando a estudar hoje, né? Mas ali a gente descobriu que ele não conseguia capturar a oração principal, porque ele não fazia uma leitura estruturante. Ele faria uma leitura linear, vai juntando as palavras, você vai criando um conjunto, uma lista de palavras muito grande, e aquilo, se você não faz estrutura, você se desengaja. Então, nós fizemos várias oficinas. Um grupo dessas oficinas, eu que conduzi, que era justamente levar os dados de leitura do eye tracking e mostrar para eles como é que ele está valendo. Então, isso é a ideia, basicamente, de metacognição que nós aplicamos ali. Espero ter respondido sua pergunta 2, né? Então, tem que andar mais rápido, senão daqui a pouco eu vou tentar dar respostas mais curtas. Certo. Pode falar. Com base nisso que o senhor falou, dessa experiência de sala de aula, qual seria a diferença dos estudos da psicolinguística experimental para a linguística aplicada que a gente tem hoje? A linguística aplicada, enfim, eu estou dizendo para você que eu sou adepto dessa proposta congregacional. A professora Heloísa, eu concordo, Heloísa Pilates, da UNB, já tem uma proposta, vamos todo mundo juntar esforços, né? Então, mas na verdade, eu não conheço bem a linguística aplicada, até porque teve uma ANPOL, não sei se já for a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, ela viaja pelo Brasil, né? Então, na ANPOL de Santa Catarina, um grupo de professores pesquisadores importantes da linguística aplicada propôs acabar nas áreas do conhecimento com o nome linguística. Aí perguntam, mas por quê? Porque a linguística aplicada, esse nome, linguística, não reflete aquilo que nós fazemos. Aí eu achei isso muito difícil até de entender. E, obviamente, nós até no grupo de trabalho de psicolinguística escrevemos um documento, apresentamos contra acabar com o nome linguística. Então, linguistas aplicados que querem acabar com linguística, eu não consigo entender. Se é linguística aplicada, primeiro tem que saber linguística para poder aplicar, né? E eu não entendi muito bem. Então, olha, eu acho assim, não seja feliz fazendo aí o que gosta, mas eu não sei muito bem. Eu estou chamando o que nós estamos fazendo de linguística educacional e, mais especificamente, de psicolinguística educacional. Se eles estiverem fazendo alguma coisa que possa vir a ajudar também, ótimo, melhor assim, mas eu não sei, não conheço bem. Fiquei com essa má impressão de que a linguística educacional não gosta de linguística, ou não sei. Então, não falar mais não, porque já tem muita briga na nossa área, né? Mas basicamente seria isso. Certo. Quais foram os resultados que você encontrou? E quais são as dificuldades na realização da sua pesquisa? Boas perguntas. Bom, resultados eu já adiantei alguns, né, na pergunta antes dessa última, né? Os resultados eram de que você tem uma tipologia de leitores lineares, incompletos, porque eles leem as palavras sem buscar estrutura, e aí eles desistem de ler, porque aquilo fica pesado. Isso difere dos bons leitores, que são leitores estruturantes seletivos. Porque quando você lê, você tem muita informação, mas daquelas você tem que retirar alguma. O leitor estruturante é um leitor ativo, ele é seletivo, ele escolhe e ele tenta capturar o que na psicolinguística da leitura tem um termo que se chama, em inglês, né, gist. O gist é como se fosse a essência daquilo que você lê, né? Então, o bom leitor, ele consegue extrair o gist, extrair a essência. E
Com o trabalho que nós fizemos, nós procuramos fazer uma metodologia ativa nas oficinas, né? Não aquela que o professor fica aqui deitando falação e o aluno fica lá, sabe-se lá, e pensando em quê, né? Até tem um trabalho que eu li recentemente, muito bonito, que foi o professor Alberto Lente, que é o coordenador da Rede Nacional de Ciência para a Educação, é um trabalho de neurociência. Você sabe que hoje eles podem fazer uma pesquisa do que está acontecendo no cérebro dos alunos e no cérebro do professor durante uma aula. Então, eles compararam uma aula muito tradicional, em que o professor fala e os alunos ficam só copiando, né? Com uma aula em que o professor está pensando junto com os alunos e os alunos estão ativamente participando da construção do conhecimento. Olha, é fabulosa essa pesquisa, porque esse método dialógico, né, em que o aluno é ativo, está engajado, está motivado, gera ondas cerebrais sincronizadas, e em alguns momentos dá para até você fotografar o que seria o aprendizado, em que os alunos estão sintonizados com o professor e o professor com os alunos, criando, produzindo conhecimento na hora, enquanto que nas outras aulas, comparativamente com esse mesmo método de chama hiperescaneamento cerebral, né? Nas outras aulas que não está pensando numa coisa e não ocorre de fato esse momento do conhecimento, da aprendizagem, né? Então, nós usamos sempre metodologias ativas em que os alunos construíam, participavam. Eu levei, por exemplo, você vai ver um pouquinho no filme, depois que eu vou te mandar, dos rastreamentos oculares, né? Então, eu levava, olha como é que, sem dizer assim, você lê assado, nosso interesse não é, né? Mas mostrando de modo geral, bons leitores e os leitores que acertavam, de fato, a pergunta interpretativa sobre a sentença dependia um pouco do modo como ele lê. Se ele lê, por exemplo, o bom leitor, então isso é um resultado importante que a gente obteve, está tudo contadinho aqui nesse livro, né? Com exemplos e tal. O bom leitor, ele dá uma geral e ele faz o que a gente em eye tracking chama de look back. Aí ele volta no que é, de fato, naquele período, a oração principal, a oração que traz a ideia básica que ele precisa manter, né? Então, ele sabe extrair o gesto, ele sabe extrair o tópico frasal, a ideia essencial, ele leva para casa aquela ideia, né? Enquanto que o outro vai lendo palavra, desiste, não leva a nada, né? E não desenvolve a sua capacidade de raciocínio. E não desenvolver a capacidade de raciocínio é muito sério. Eu fico até pensando se essa situação que a gente vê no Brasil hoje, onde as pessoas não conseguem avaliar, raciocinar, raciocínio analítico, raciocínio crítico, e acabam seguindo dogmas, né? Acabam sendo influenciadas, porque tudo isso... Hoje, a gente tem esse mundo tecnológico, esse mesmo mundo tecnológico que nos permite ferramentas como essas, né? Então, isso aqui é um eye tracker. Você acopla ele no laptop. Aqui, vou te mostrar. Você acopla ele no laptop. Esse aqui, tá vendo? Bota ali, ligo com o USB aqui do lado, e onde quer que eu olhe naquela tela, ele vai registrar, vai filmar. Tem outros, tem um de mesa, tem um que é só um óculos, entendeu? É caro, isso aqui está caro ainda, mas vai ficar mais acessível, né? E então, a gente tem essa tecnologia, mas ao mesmo tempo que essa tecnologia serve para a ciência, né? Para a gente desenvolver a nossa capacidade de ler, de pensar, né? Ao mesmo tempo ele serve como controle também. Ou seja, como formas de controlar o comportamento dos outros, de levar pessoas a consumir, de levar pessoas a acreditar em certas ideias passivamente,
Então, hoje, eu concordo muito com uma frase que o professor Darcy Ribeiro, não sei se você sabe quem é, foi um antropólogo, ele foi um educador, fundou a Universidade de Brasília, pensando em ser uma universidade inovadora, né? E ele diz assim: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Ou seja, interessa a grupos que as pessoas não desenvolvam plenamente a sua capacidade de pensar e que, então, possam ser controladas por pastores de empresas evangélicas, por comerciantes, né? Por políticos. Então, chegamos a essa situação, porque uma situação terrível que a gente está atravessando, estamos vivendo, como disse outro dia alguém, né, um professor, nós estamos enfrentando um vírus terrível, estamos todos isolados, vocês devem estar aí também, né? Mas também estamos enfrentando uma situação de ignorância no poder, né? De ignorantização, não só ignorância, mas ignorantização. Por exemplo, essa medida que saiu ontem, né, de não dar mais bolsas de iniciação científica para jovens na área das ciências humanas, é uma medida de ignorantização, porque justamente nas ciências humanas a gente explora o pensamento, explora de fato a pessoa ser analítica, ser crítica, e isso deveria ser bom para todas as áreas, né? Mas não interessa apenas a produção de pensamentos uniformizáveis, controláveis. Então, tudo isso é uma motivação importante para nós também na pesquisa, né? De conseguirmos, de alguma maneira, contribuir para superar a ignorantização. É preciso que a gente consiga sair disso, né? E o que nós vimos aqui é que, usando essas metodologias, com base no período, sem decoreba, porque os alunos eles eram cientistas, a gente mostrava os dados qualitativos, tem dados quantitativos e qualitativos. Para os alunos do ensino superior, a gente mostra os dados quantitativos, quantos milésimos de segundo, em média, ficou nessa parte da frase. Mas, para os alunos da educação básica, a gente mostrava os filmezinhos que mostravam a leitura deles. E aí eles eram igual os cientistas. Por que ele não voltou? Por que esse voltou aqui, outro não voltou? Vamos ver. Olha só, é por isso que ele acertou. Então, isso aqui é metodologia ativa. Os alunos estavam ativos, motivados, engajados. Deixa eu ler de novo, então, professor, agora eu vou ler. Aí, tentando ali, e isso se chama metacognição do período. Metacognição é importantíssimo. É você ter sistemas de representação secundários. Você pensar sobre o seu próprio pensamento, né? Então, a gente hoje eu tenho estudado muito sobre metacognição, porque pode ser uma ferramenta que vai fazer uma diferença importante na educação. Certo, professor. O senhor tem mais alguma coisa que gostaria de pontuar, de acrescentar, de discutir aqui? Eu acho que eu já falei bastante por hoje, né? Nós completamos agora 1 hora certinho, 3 horas e 1 minuto. Eu acho que aqui no meu relógio estava 3 horas e 2 minutos quando a gente começou, né? Então, eu acho que por hoje está bom essa primeira conversa. Gostei muito aí das perguntas de vocês. E é isso, meninas. Vamos trabalhar, estudar, não para ficar decorando besteiras, mas para desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, e vocês serão professores, se é que já não são, né? Poderão também continuar esse trabalho, porque eu talvez não tenha falado qual foi a maior dificuldade que eu encontrei nesse projeto. É uma autoavaliação que a gente faz, é que os professores do colégio não chegaram juntos. Então, isso ficou meio que uma frustração para nós. Eu entendo, os professores hoje têm muitos fatores, não queremos culpar ninguém, né? Ganham pouco, estão sobrecarregados, então eles aproveitavam aquela hora. Não vou aproveitar para ir ali fora numa loja, não sei o quê. Não, mas venha ver como a gente está trabalhando. Então, nós trabalhamos com os alunos, nós demonstramos que a nossa metodologia, a nossa proposta foi bem sucedida. Muitos alunos deixaram de ser lineares para ser estruturantes,
que isso não é minha opinião, não, isso é até retestes que nós fizemos no último semestre, né? Mas nasceu e morreu ali. Eu acho que foi bom, por isso, publicar o livro, porque pelo menos contamos a história desse projeto. Mas para ter um efeito multiplicador, nós teríamos que ter trabalhado com os professores, né? Também isso, eu acho, como você me perguntou, eu não tinha dito ainda, qual foi a maior dificuldade aí nessa que nós avaliamos como ter sido problemático. Mas, enfim, vamos chegar lá ainda. A gente pretendia continuar trabalhando também com formação de professores e tal, mas agora paramos, né? Embora que estamos fazendo lives por aí, né? A tecnologia é uma ferramenta muito boa, né? Como você disse. Eu vou mandar para vocês 2 videozinhos que vai te dar uma ideia melhor, tá? Certo. Nós agradecemos, professor Laís e Mayra aqui, agradece bastante. Sua pesquisa é enriquecedora. Agradecemos também em nome de toda a equipe do PET e do professor Marcelo. Tá bom, dá um abraço no Marcelo. Tudo de bom para vocês. Gostei de falar com vocês. E estou às ordens aqui se precisar, tá? Certo, professor. Obrigada. Tenha uma boa tarde. Obrigado a vocês. Boa tarde aí. E se cuidem. Lembrando para os ouvintes também se inscreverem no nosso canal no YouTube e acessarem o nosso Instagram, @PetLetrasUFPE, e as plataformas em que o podcast estará sendo disponibilizado. Língua, racho,